Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BRF para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.brf-global.com. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a BRF, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a BRF. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. E investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da BRF e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Lorival Luz, CEO Global, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Lorival, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco para a divulgação dos resultados aqui do primeiro trimestre. Aqui comigo hoje está o nosso CFO, Fábio Mariano, que falará com vocês daqui a pouco, e todos os membros do comitê executivo. Uma outra coisa importante, destacando, como vocês devem estar notando, estamos fazendo aqui essa divulgação de uma forma diferente da forma com que a gente estava fazendo nos trimestres anteriores. Dessa vez, estamos fazendo via telefone aqui da BRF, ao contrário das outras vezes que a gente fazia desde um estúdio com imagem e toda uma infraestrutura. E isso, quero que vocês notem que isso já reflete e demonstra o nosso plano, o nosso foco, o nosso objetivo na simplificação da forma de trabalhar, da forma de operar da BRF. Mas eu vou falar um pouco disso mais à frente, na conclusão dessa nossa apresentação com relação a esse tema. E aí, indo já para o primeiro slide, eu queria demonstrar para vocês os principais indicadores da BRF, os principais indicadores desse primeiro trimestre. Então, como vocês podem ver, nós tivemos, sim, um avanço na nossa receita, mas com resultados operacionais bem aquém do que gostaríamos e, sem dúvida, muito aquém da capacidade da BRF em gerar resultados. Eu quero dizer e deixar muito claro para todos vocês que esse resultado do primeiro trimestre não nos agrada de forma alguma e não reflete o que é a verdadeira BRF e o potencial que essa empresa e que esse time tem. E quero aqui também reforçar a minha total confiança na fortaleza da BRF, na capacidade do nosso time em reverter este resultado nos próximos trimestres, e vou falar um pouco disso também à frente. Já falando um pouco no primeiro trimestre, o resultado da BRF, como vocês podem ver,
ele foi fortemente impactado pelo desempenho do Brasil. O desempenho do Brasil, sobretudo de janeiro. As nossas vendas de janeiro no varejo foram bem e muito aquém do nosso planejamento operacional, o que gerou um desequilíbrio na nossa cadeia produtiva. E uma empresa de cadeia longa, viva como a nossa, o impacto desses efeitos e o custo desses ajustes são bastante relevantes. E nós tomamos aqui a decisão de fazer esses ajustes e a readequação dessa cadeia. Adicionalmente, eu vou falar um pouco disso no próximo slide. Além disso, a gente teve também o impacto, os efeitos da guerra, que impactou aí fortemente o nosso resultado, os nossos custos, ainda no primeiro trimestre. Principalmente custos logísticos de transportes, fretes, além também do impacto dos grãos que a gente teve. Então, indo para o próximo slide, como vocês podem ver aqui, eu quero demonstrar para vocês os impactos das nossas decisões, das decisões que nós tomamos. Decisão de enfrentar de frente essa situação, de enfrentar de frente esse momento e ajustar e fazer a adequação da nossa produção e ajustar nossos estoques. E esses dois eventos, na forma de fazer e de forma ágil, rápida, para que não passasse isso para os próximos trimestres, nos afetou fortemente esse primeiro trimestre, como vocês podem ver, um impacto de mais de 400 milhões. Mas eram decisões importantes, responsáveis, que tínhamos que tomar para que deixasse esse efeito para trás, para que pudéssemos olhar esse resultado pelo retrovisor e poder olhar para frente e capturar as oportunidades que se apresentam. Além disso, nós tivemos aqui um impacto de cerca de 400 milhões, aí, 406 milhões, com relação ao reconhecimento contábil de um hedge de grãos aqui no nosso balanço. Mas eu quero só deixar claro para vocês que não é aqui nosso objetivo, de forma alguma, excluir esses impactos aqui do EBITDA. O EBITDA é esse aí, é 121 milhões. Mas a gente só quer demonstrar que tivemos efeitos temporâneos aqui que impactaram e que não é um impacto corrente na nossa operação. Eles são impactos efetivos que aconteceram nesse trimestre e que nos outros trimestres não possuem, não tem essa magnitude, não tem esse impacto aqui tão relevante. Agora, deixando um pouco o primeiro trimestre para trás, eu quero começar a falar um pouco das nossas perspectivas para 2022. O que esperamos para 2022? Mas antes, eu quero só aproveitar aqui esse slide, o do lado esquerdo aqui, para mostrar e demonstrar para vocês o que foi, e quando a gente fala do impacto de janeiro, o que foi esse primeiro trimestre para a BRF. Então, de forma ilustrativa aqui, nós colocamos dois blocos, base 100 aqui, o que aconteceu com as nossas vendas. Então, vocês veem a venda de janeiro numa base 100, e em março já uma relevante recuperação a 140, que realmente ilustrativo base 100 para vocês terem ideia. Da mesma forma no nosso lucro bruto. Esse gráfico representa aqui uma variação positiva de pouco mais de 5 pontos percentuais da nossa margem bruta de um mês para o outro, mesmo ainda com alguns impactos no mês de março dessa adequação que não foi só em janeiro, ela ocorreu com impactos financeiros tanto em fevereiro como em março também. Ou seja, a gente mostra exatamente essa recuperação e o que a gente tem aqui. Da mesma forma, se a gente olhar no bloco
central aqui, eu quero notar e dividir com vocês o avanço que nós temos no preço do frango e no preço do suíno que tem acontecido aqui no Brasil. Da mesma forma, na base 100, o avanço aqui já é de 100 para 141 em abril na cadeia de frangos e um pouco mais modesto na cadeia de suínos, mas também com uma recuperação para ponto 113, o que mostra e demonstra um novo reposicionamento que tem acontecido fruto de tudo que vem ocorrendo no cenário global. E quero reforçar a nossa presença e posicionamento em duas proteínas relevantes que continuam crescendo seu consumo per capita no Brasil ano após ano. E isso é o reflexo do gráfico do lado direito. Então, mensagem é o posicionamento nas proteínas. Nós temos um posicionamento forte em proteínas que crescem e existe, sim, uma recuperação de preço nesses mercados. Falando no slide seguinte do mercado halal, nós tivemos um trimestre com excelentes resultados, o que mostra aqui que a nossa estratégia de avanço no portfólio de produtos com valor agregado tem se mostrado extremamente acertada. O efeito também, em adição a esse trabalho que a gente está fazendo, a escassez de oferta de frango, com os impactos dos principais produtores e exportadores mundiais, também trouxeram uma oportunidade adicional e nós, nesse mercado, soubemos capturá-las. Então, um excelente resultado no primeiro trimestre, avanço aqui em market share, tanto Banvit como no GCC, que mostra uma estratégia adequada e uma execução também muito, muito bem feita. E esse cenário para frente também a gente vê de forma positiva, dado o que tem acontecido nesse mercado com a volta do turismo religioso, o turismo comercial, o turismo de lazer, inclusive com os efeitos positivos com a realização da Copa do Mundo no Catar no final do ano. Avançando, falando mais do mercado de exportações e do cenário internacional. Hoje, nós estamos vivendo, e vocês estão acompanhando, a gente vive um agravamento da oferta de frangos no cenário internacional. E o impacto vem de dois, e principalmente de dois exportadores, e dois dos maiores exportadores de frango no mundo, depois do Brasil, que são os Estados Unidos e a Ucrânia. A Ucrânia, é desnecessário dizer o impacto da guerra naquela localidade, e, no caso dos Estados Unidos, a gripe aviária, que atualmente já chegou aí em 31 estados americanos, e esses estados, em conjunto, representam aí cerca, mais ou menos, 60% da produção americana. Quando a gente coloca as duas coisas juntos, o efeito na Ucrânia e nos Estados Unidos, isso faz e fez com que houvesse aí uma correção de preços no mercado internacional de forma bastante aguda, se a gente olhar principalmente a partir de janeiro. Então, no gráfico do lado direito, em cima, vocês veem o avanço do peito de frango no mercado americano. Talvez preços jamais vistos, ou principalmente anos recentes aqui. E aí, por consequência, isso passa e já começou também a trazer correções aqui para o peito de frango no Brasil, que é o gráfico logo abaixo, e olhando aqui também um crescimento tanto no volume de exportações do Brasil, como no preço de exportação no Brasil. E aqui eu quero destacar e relembrar que nós, da BRF, somos o maior exportador de frango, extremamente bem posicionados no nosso footprint fabril, das nossas fábricas, extremamente bem posicionados comercialmente falando, nos países, relação com os clientes. Então,
nós temos a capacidade, estamos adequados a capturar de forma eficiente, ágil, este novo momento de mercado que tem acontecido, está acontecendo com o aumento das exportações, com o aumento da demanda internacional e com esse readequação dos preços. Eu diria a vocês que não vejo uma empresa melhor posicionada para capturar isso do que a BRF. Com a nossa produção, a nossa venda, a nossa distribuição, a qualidade dos nossos produtos. E este é um cenário que a gente está olhando com atenção e tomando as decisões para direcionar o nosso foco e o nosso objetivo exatamente para capturar esse mercado que vem e que está aí disponível para nós. Agora, falando um pouco, eu vou passar agora para a estrutura de capital aqui. Eu vou passar a palavra para o nosso CFO, o Fábio Mariano. Ele vai estar falando com vocês e eu volto na sequência aqui para as minhas considerações e conclusões finais. Muito obrigado, Lorival. Bom dia a todos conectados. Falando de estrutura de capital, eu gostaria de deixar um primeiro destaque que tem a ver com uma redução importante do endividamento líquido da companhia, da ordem de 4,7 bilhões de reais, e como reflexo natural, uma redução também da alavancagem de 3,12 vezes para 2,83 vezes no trimestre corrente. Obviamente que a gente não pode deixar de considerar o aporte de capital, né? Um aporte relevante concluído no início deste ano, que faz com que a redução de alavancagem performe um pouco abaixo da expectativa, e a explicação tem a ver com a performance do trimestre já destacada pelo Lorival. Então, a gente tem uma substituição de um trimestre importante, né? Primeiro trimestre de 2021, por um trimestre mais fraco, né? Em termos de geração de resultados. Então, isso coloca pressão no EBITDA dos últimos 12 meses e o declínio de alavancagem, que potencialmente poderia ser bem maior, ele se torna aí menos representativo, né? Um outro destaque tem a ver com o nosso perfil, né, de endividamento. Vale destacar que a companhia ainda mantém uma posição de liquidez bastante confortável, né? Caixa e disponibilidades de recursos aí da ordem de 10 bilhões de reais, né? A gente menciona também que a gente ainda conta, né, uma linha de crédito compromissada com o Banco do Brasil, da ordem de 3 bilhões de reais, então performando aí um total de liquidez imediata muito próximo a 13 bilhões de reais. E quando a gente analisa o perfil do endividamento, a gente percebe que não há nenhuma pressão de curto prazo relacionada à atividade de refinanciamento, e isso nos traz bastante conforto aí para performar aí as atividades e todo o planejamento de investimentos que a gente tem, tanto aqui para o final do exercício corrente, como para os próximos anos. Falando um pouco aqui, né, do perfil, né, entre as moedas, a gente ainda tem uma indexação relevante, né, a moedas fortes, sobretudo o dólar americano. Então aproximadamente 70% do nosso endividamento ele é denominado em moeda estrangeira, e todos conhecem um pouco da nossa política de hedge. A gente vai retratar também mais à frente alguns efeitos colaterais, né, de perdas com derivativos, mas a gente contrata derivativos exatamente para proteger esse endividamento em moeda estrangeira. No próximo slide, a gente mostra o que é uma reconciliação do nosso endividamento, né, já considerando um ponto de partida com a contribuição do capital líquida, né, de 5,2 bilhões de reais. Então, em base pro forma, a gente inicia o ano com aproximadamente 12 bilhões de reais, e a partir daí a gente considera todos os efeitos da geração de caixa líquido. A gente consegue perceber que o fluxo de caixa operacional muito aquém da expectativa,
e acaba se tornando insuficiente para cobrir os investimentos, né, o CAPEX, e também o encargo financeiro do capital. No último bridge, a gente tenta combinar todos os efeitos cambiais, né, tanto caixa como não caixa, e aí a gente percebe aí que entre aí a perda de caixa de derivativos, né, que é parte da estratégia aí de cobertura do balanço, e mais a redução do endividamento que está associada a uma apreciação, né, do real de quase 15%, né, na transição do quarto tri para o primeiro tri desse ano. Então aí a gente mostra aí os 12.500 aproximadamente, que é o endividamento líquido retratado no nosso balanço patrimonial. Então a mensagem é que a gente tem aí uma alta do nosso endividamento da casa de R$500 bi, muito embora a gente tenha consumido caixa na magnitude de 3,6 bi. Isso a gente vai mostrar no próximo slide. Então, aqui entendendo um pouco, né, o nosso fluxo de caixa, a gente parte aí de um EBITDA reportado societário, né, de R$152 milhões. Tem uma contribuição negativa do capital de giro. Aqui a gente faz um destaque que o capital de giro puro, ele performou muito bem. A companhia hoje tem um ciclo financeiro de aproximadamente 10 dias, então dá para dizer que a companhia está bastante otimizada em relação à gestão, né, do contas a receber, contas a pagar e o ciclo de estoques. Então, 10 dias muito abaixo até do que a média histórica nesse sentido. E aí a gente acaba tendo outros efeitos, né, de ativos e passivos que afetam um pouco aí a performance do capital de giro. Depois a gente tem aí o fluxo de investimentos, aí na ordem de R$950 milhões, e aí o fluxo de caixa financeiro, né? Aqui a gente faz um destaque, né, que se a gente desconsiderasse a perda de caixa associada ao câmbio, a gente teria aí uma performance de R$1,6 bi, um consumo de caixa de R$1,6 bi, e aí quando a gente inclui aí os efeitos cambiais, a gente teria aqui um reflexo de 2 bilhões. A abertura desses 2 bilhões é uma perda de 1,6 bi de derivativos, mais a variação do caixa, né, que retraiu aproximadamente R$400 milhões. Então, eu reforço a mensagem que todas as vezes que a companhia perde caixa com derivativos, ela tem uma compensação na redução do endividamento, como a gente pôde observar no slide anterior. Então, aqui eu paro os meus comentários, Lorival, e te devolvo aí para suas conclusões finais. Bom, obrigado, Fábio. Ótimo. Eu quero, indo agora para concluir aqui a nossa apresentação de resultados e abrir para as perguntas e respostas. Então, primeiro, falando do primeiro trimestre. Os números estão aí, não foi um trimestre bom, como eu disse, aquém da nossa capacidade, aquém do que gostaríamos. Mas tomamos as decisões, os impactos ocorreram e esse trimestre ficou para trás. É o primeiro trimestre que a gente olha agora pelo retrovisor de fato. O cenário para 2022, de forma geral, como vocês viram nas perspectivas que a gente está olhando, é positivo. Temos ainda, sim, sem dúvida, alguns desafios no Brasil, mas o mercado internacional extremamente positivo e que gera mais oportunidades para nós. E como eu disse, a BRF está extremamente, muito bem posicionada para capturar esses ganhos, para capturar este cenário que a gente vê e que tem acontecido. E isso nos dá muita confiança, plena confiança na reversão desses resultados do primeiro trimestre desse ano. O terceiro ponto aqui que eu quero destacar, e falando de 2022, aqui reforçar e dizer a vocês que em total alinhamento com o nosso conselho, nós estamos fazendo e está em andamento já, e toda a comunicação interna será feita nas próximas semanas, um plano amplo de simplificação da BRF, para tornar a BRF mais ágil, mais eficiente e mais dinâmica. Nós vamos ser mais ágeis para aproveitar todas as oportunidades
de mercado, como esta, agora que a gente está falando do mercado internacional, e vamos focar ainda mais no atendimento e na adequação e na melhora do atendimento dos nossos clientes e no crescimento e geração de resultados e retornos aos nossos acionistas. Esse, junto com a simplificação, é um foco e um grande objetivo nosso. E neste plano, gente, sim, nós vamos reforçar e vamos revigorar a nossa agenda de crescimento sustentável. E vamos simplificar a organização como um todo, o modo de operar em várias frentes, em todos os níveis. Vamos, inclusive, deixar de fazer algumas coisas. Então, é uma adequação, um modo de operar bastante ágil, simplificado, focado em resultados, naquilo que traz retorno aos nossos acionistas e retorno para a nossa empresa. Mas quero aqui só deixar claro, para não ter dúvida, não haverá venda de ativos, fechamento de fábricas, fechamentos de centro de distribuição, por exemplo. Nosso objetivo aqui é simplificação do jeito de operar e do jeito de trabalhar. Ser mais simples, mais ágil, mais direto, mais objetivo. E temos aqui a total confiança e o total alinhamento com o nosso conselho, e nós esperamos, com a implementação imediata desse plano, adicionado ao que já foi feito no primeiro trimestre, do ponto de vista de ajustes, e as perspectivas para esses próximos meses, nos dá aqui confiança para que a gente planeje e foque na reversão destes resultados e, com este plano, já trazer resultados robustos, importantes, em 2022. Para concluir, com relação à nossa visão 2030, é importante, eu quero destacar que, como a gente já havia dito quando lançou lá a visão 2030, ajustes, adequações nessa empresa cíclica como a nossa e num prazo, a gente disse, precisamos fazer era necessária a adequação de um prazo tão longo. Então, agora, dado o cenário global que a gente vive, as mudanças macroeconômicas, econômicas, geopolíticas, faz-se necessário uma ampla e profunda revisão para adequação desse plano, revisitando prioridades, avenidas de crescimento e foco. A nossa ambição não muda, a ambição de longo prazo, aonde queremos chegar, a ambição, ela continua, mas nós temos que adequar o como e revisar a nossa prioridade para o atendimento. Então, nós estaremos atualizando e fazendo um planejamento para os próximos 5 anos à luz de todo o cenário econômico que a gente tem. E para encerrar, eu queria agradecer a todos aí pela participação, por estar aqui conosco, reforçar a minha confiança na execução e implementação desse plano de simplificação e nos resultados que eles trarão para a BRF, e reforçar que a BRF está extremamente muito bem posicionada para capturar esse cenário e as oportunidades que advêm desse cenário de proteínas para a partir agora do segundo trimestre. E com isso, a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Bom dia, Lorival, Fábio, bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira delas, olhando um pouco para frente, né? Acho que depois de um resultado
bastante desafiadora, a gente perde um pouco a referência um pouco de quão rápido vocês conseguem se reerguer, né, ou recuperar esses resultados. Acho que eu queria perguntar, assim, olhando para o run rate de EBITDA que essa companhia costumava fazer, né, no último ano de um pouco mais de 1 bi de EBITDA por trimestre, qual que é a expectativa de vocês da gente conseguir voltar para esse patamar, né? Eu entendi que vocês fizeram várias ações rápidas aí no primeiro tri para corrigir essa questão do planejamento e da cadeia como um todo, mas com que velocidade vocês esperam retomar o nível mais de cruzeiro de resultado da empresa? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco da estratégia de custo. Vocês chamam a atenção, né, para a perda com derivativo de commodities de 400 milhões no trimestre. Eu entendo que isso faz parte da estratégia de proteção da companhia, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes, por que houve a perda de derivativo, né? Ou seja, isso é em função de um descasamento de posição comprada e vendida no milho, ou o que efetivamente causa esse movimento na linha de derivativos especificamente, como que a gente consegue enxergar a contraparte disso de CPV? E em linha com a história da matéria-prima, né, a gente também nota no trimestre que você teve uma queda no seu estoque de matéria-prima de mais ou menos 800 milhões de reais. Então, se você puder explorar um pouco a estratégia aqui de suprimento que foi trabalhada nesse TRI e a história da perda de derivativos também. Obrigada. Obrigado, Isabela. Eu vou falar aqui da primeira pergunta e depois eu passo para o Fábio complementar com relação à segunda. Se você lembrar, quando a gente fez a divulgação do resultado do quarto TRI, eu, naquele momento, comentei com vocês que o mês de janeiro, o ano tinha começado muito mal, muito ruim. Então, agora, da mesma forma, a gente está divulgando aqui, e o que eu posso dizer é que o mês de abril foi muito bom. Então, tentando responder aqui dentro das minhas limitações, quando a gente espera essa, como você disse, a retomada, a reversão, à luz do que a gente tem até agora, é muito rápido. Já nesse segundo trimestre, está realmente em outro patamar. De novo, ainda é precipitado dizer, mas à luz do que a gente tem até agora, com relação ao que foi abril e o que tem vindo para maio e junho, a resposta é um retorno muito rápido e de forma bastante robusta já nesse segundo trimestre. Aqui, com relação aos derivativos, eu vou passar para o Fábio, que ele vai conseguir te explicar melhor, mas é importante só destacar que ele vai dizer o que tem para frente, o que está de marcação, que inclusive está no balanço, que é o que sempre acontece. Então, sempre tem ali um valor, mas valores pequenos, e agora acho que tem menos de 50 mil para frente. Esse trimestre, o que ocorreu foi um valor fora do normal, vamos dizer assim, ou das operações correntes. Mas eu prefiro passar para ele, que ele vai te explicar melhor do que eu. Bom dia, Isabela. Eu sei que você conhece bem a estratégia de grãos da companhia, mas em benefício aqui de todos, eu só vou explicar aqui conceitualmente, né? O ativo objeto de hedge é o consumo a descoberto, né, que a gente tem de grãos. Grãos hoje representando aproximadamente 45% do custo do produto vendido da companhia. Então, basicamente, a primeira estratégia é a gente armazenar, né, na nossa infraestrutura a originação de grãos, né, fisicamente. A segunda proteção é o saldo de pedidos, né, a comercialização com produtores a preço fixo para entrega futura. E a terceira cobertura é exatamente as operações de derivativos, que é o tópico aqui da sua pergunta. E olhando para trás, o que aconteceu, né, ao longo de 2021? A gente, em algumas ocasiões, a gente origina o grão com o produtor
para a gente eliminar um pouco o risco do suprimento, né? Garantir a oferta do milho em situações aí que a gente entende que há restrição de oferta. Só que nessas ocasiões a gente entende aí que o preço, a gente pode ter oportunidades melhores, né? Então, o que é preço fixo, a gente usa aí o mercado de Chicago para destravar, né? Enquanto a gente espera aí melhores oportunidades. Obviamente, olhando para trás, não foi a melhor decisão nesse caso, porque o grão ele só subiu, né, no período, e você sabe que a gente faz uso aqui na companhia do tratamento de hedge accounting, né, que é um tratamento de contabilidade especial. Se a gente não fizesse uso, você faz o derivativo, ele liquida, você contabiliza lá no resultado financeiro. E é muito difícil você associar, né, a perda do derivativo com a compensação do CPV. Então, a contabilidade especial, ela te permite que você reconheça o derivativo exatamente em associação com o reconhecimento de receita, quando sai o produto acabado, e, por consequência, o reconhecimento também do custo. Nesse caso, o que aconteceu? O derivativo ele liquidou, né, na transição ali dos semestres, entre o primeiro e o segundo semestre de 21, então o caixa já saiu há um bom tempo. O fato é que a companhia tem uma posição hoje muito alongada, né, de estoques. Então, o reflexo no custo do produto vendido, ele se materializou no primeiro TRI de 22. Então, houve um descolamento, né, entre a liquidação do derivativo e o reconhecimento contábil. Olhando para frente, você consegue perceber ali na nota 24.43 de commodities, você percebe aí toda a posição que a gente tem e um valor justo aí praticamente irrelevante. É por isso que o Lorival enfatiza que para frente a gente não espera qualquer evento aí relevante aí associado a essa proteção, a essa estratégia. Tá claro, Fábio, só dois follow-ups nisso, desculpa me alongar. A primeira delas é assim, uma vez o milho caindo, então é esperado que isso se reverta. E a segunda coisa, a hora que você destrava essa posição comprada junto ao fazendeiro, né, junto ao produtor, você não acaba tomando um direcional, ou seja, a função do hedge aqui ela não fica um pouco diferente do propósito original? E isso a gente faz em menor magnitude, né? Essencialmente, a cobertura tem a ver com fixar o preço. Só que a gente não pode esquecer que é primordial que a gente garanta também o suprimento, né? E quando a gente faz a destrava no mercado de Chicago, também a gente reduz um risco importante que é o base, né? Você tem uma diferença aí de preços, né? O milho não é uma commodity como o farelo de soja, que é praticamente bastante correlacionada com o mercado internacional. Então, embora aí a gente tenha o preço fixo, a gente acaba tendo a fixação do base, que também é importante, né, dentro do gerenciamento de riscos. Entendi. Tá claro. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do Banco BTG Pactual. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria, acho que em linha com a primeira pergunta da Isabela, eu queria, na verdade, entender o comentário que vocês fazem no release sobre a melhora de 5 pontos percentuais na margem bruta ao longo do trimestre e casar isso com a informação que vocês colocam na apresentação, em que vocês dizem que o lucro bruto numa base 100, ele sai de em torno de 100 para quase 500 em março. Que eu entendo que são duas informações diferentes, né? Uma você está dizendo que a margem bruta melhora 5 pontos percentuais, a outra eu entendo que o lucro bruto nominal quintuplica, né, ao longo do TRI, quando se olha no mês a mês. Eu só queria entender como eu deveria, ou eventualmente elas são coincidentes, mas eu queria entender como é que elas conversam, essas duas informações, justamente com a intenção de entender a margem, né, ou a rentabilidade de saída do TRI e chegando em abril, em linha com a pergunta que foi feita anteriormente. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria ouvi-los um pouco sobre, né, esse impacto que vocês mencionam em janeiro, que gerou todo esse rearranjo aí da cadeia da BRF. Eu queria entender como é que vocês viram o restante da indústria respondendo a um efeito que eu imagino que tenha sido geral, né, para essa queda de demanda
tenha sido mais generalizada, né? Quando a gente olha os dados de abate da BRF no trimestre, eles caíram, abate de frango caíram 17% ano contra ano, se eu não estiver enganado. Quando a gente olha os dados de alojamento, né, da Apinco, eles caíram, se não me engano, para janeiro e fevereiro em torno de 5%. Então, fazendo a regra de 3, dá a impressão que quase que toda a queda de alojamento da indústria, ele veio da BRF, como se o restante da indústria não tivesse, pelo menos com os dados que a gente tem, iniciado um ciclo de redução de alojamento, de redução de produção. Queria, portanto, checar se essa leitura faz sentido, como é que você tem visto o restante da indústria respondendo ao que foi essa mudança bruta do cenário ao longo do trimestre. Essas são minhas 2 perguntas. Obrigado. Obrigado, Tiago. Com relação à primeira pergunta, ali foi só realmente tentar mostrar ilustrativamente o efeito que a gente teve dentro do trimestre, do impacto de janeiro, fevereiro, para já uma recuperação em março, né? Então, quando você olha ali, o que a gente tentou mostrar é que você teve patamares muito baixos de margem janeiro, fevereiro, já um avanço e recuperação de margem em março, que é esse aumento que a gente está falando, e aí, obviamente, a tendência isso é o que a gente falou com relação ao que já está acontecendo em abril e a expectativa para frente. Então, aqui foi de fato, uma tentativa de forma ilustrativa de tentar demonstrar o efeito, o quão relevante e, vamos lá, desbalanceado, se eu posso dizer, foi os impactos aí entre janeiro, fevereiro e março. Com relação à questão de alojamento, o que eu posso te dizer sobre a BRF, o efeito, os impactos que nós tivemos, dado a perspectiva nossa aqui em tudo que aconteceu. De fato, isso sempre acontece, tá, Tiago, de alguma forma, se você olhar, e muitas vezes a BRF faz essa adequação e depois acaba tendo a adequação do restante do mercado. Eu vou te pedir aqui desculpas, mas aí eu entro em contato aí contigo, eu junto com o Fábio Stumpf depois, porque eu não estou com os dados aqui na minha frente para ter a precisão dos detalhes de alojamento. Mas, de forma geral, é um pouco isso que você falou mesmo. A BRF faz o seu ajuste, dado o tamanho, e pouca coisa no primeiro momento acaba vindo dos demais players. Tá? Tá bom, muito obrigado, Lorival. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem de Victor Saragiotto, do Credit Suisse. Bom dia a todos. Deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui a respeito do mix. Vocês comentam no release que a empresa agora eventualmente migre um pouco mais do mix para produtos de menor desembolso nominal, né? Produtos um pouco mais baratos. A minha dúvida é como é que as margens desses produtos eventualmente se comparam com as margens do mix aqui um pouco mais ideal, né? Ou seja, daria para fazer um bom nível de margem também nesses produtos, ou a gente está falando de uma margem persistentemente um pouco menor aí para frente? E o segundo ponto, vocês destacaram bastante também, é a discussão da alavancagem, né? 3 vezes era um nível aí talvez teto para um conforto de alavancagem, mas ao mesmo tempo vocês fizeram um follow-on recente, a dívida está razoavelmente alongada, então queria entender se dá conforto para trabalhar eventualmente com uma alavancagem um pouco maior, ou deveríamos ver aí alguns ajustes importantes na rota, né? O Lorival comentou bastante a respeito das adequações, então eu queria entender um pouquinho isso aí, quão relevante, se não der, né, esse conforto para trabalhar numa alavancagem um pouco maior, quão relevante podem ser essas adequações e o que de fato aqui mudaria. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Vitor. O que a gente está fazendo com relação aqui à adequação de mix aí, é adequação para atendimento do cliente. Então, o que eu posso te dizer é que a gente não espera que
uma perda de margem, porque quando você olha o todo, se eu estou com um mix, vamos chamar, não perfeitamente alinhado aqui com a demanda que vem, a minha perda também acaba sendo um pouco maior, do ponto de vista que se o mix não está adequado, eu passo a ter um pouco mais de estoque, o que vai levar ao prazo atingir o shelf life mais rapidamente, o que vai fazer forçar desconto. Então, a adequação do mix faz com que eu tenha um alinhamento e um andamento da cadeia de forma mais, vamos chamar, adequada e perfeita, o que evita que eu tenha que fazer correções de rotas e correções de promoções, eventualmente, para ajustar um mix eventualmente inadequado. Então, resumidamente, eu acho que sim, net é um ganho quando eu faço essa adequação, porque eu rodo mais limpo dentro do ciclo. Com relação aqui ao EBITDA e alavancagem, a gente vai ter que conviver com esse EBITDA do primeiro trimestre por mais 4 trimestres. Quer dizer, a gente só vai se livrar dele no primeiro trimestre do ano que vem. Então, o que a gente está olhando aqui, e respondendo a tua pergunta, é que, uma vez se a gente normaliza esse EBITDA, a gente vai para uma alavancagem, vamos chamar pro forma, no 2 baixo, né? Mas a gente vai ter que conviver com esse EBITDA nos próximos 3 meses. Aqui não tem como fugir dessa matemática, mas o que a gente está olhando para fazer a gestão da companhia é qual vamos chamar os 12 meses, os 4 trimestres do EBITDA, por exemplo, com base já no segundo trimestre, terceiro trimestre desse ano. Isso nos dá aí, sem dúvida, a tranquilidade no ponto de vista de estrutura de capital, mas sem abrir mão aqui da austeridade na gestão do caixa, da austeridade na tomada de decisão para CAPEX e novo investimento e na austeridade aqui na geração de resultado. Então, essa austeridade é severa e será severa ao longo desse ano. Obrigado, Lorival. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Queria insistir um pouco nas primeiras perguntas, tanto da Isa como do Thiago, e focar um pouquinho nas suas margens para o segundo TRI, especificamente no Brasil. Quando vocês quantificam, né, em 400 milhões e qualificam também esses efeitos como extraordinários, claro, a implicação é de que a gente não deveria ver mais ajustes nos trimestres adiante, né? Eu queria confirmar se de fato em abril vocês conseguiram de fato não ter que incorrer em nenhum outro grande ajuste. E talvez uma pergunta mais direta, um outro jeito de fazer a mesma pergunta seria se a sua margem no Brasil, no segmento Brasil, a sua margem EBITDA ela já começa a rodar em um território positivo, mesmo que low single digit. Só queria ter um pouco mais de granularidade nesse sentido. E sobre, acho que a palavra que você usou agora, né, Lorival, austeridade, né, essa seria já a minha segunda pergunta. Começando o ano com um trimestre difícil, a gente está pensando muito no seu plano de execução de CAPEX, né, o que as tem de tomar, a sua austeridade. Eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de detalhe em quais são os projetos, né, que vocês efetivamente veem espaço para corte. Alguns a gente já entende pelas conversas que a gente tem com vocês que não há como parar, mas não sei, por exemplo, o investimento que vocês anunciaram na Arábia Saudita, se é algo que poderia ser repensado, só se vocês puderem tangibilizar um pouco mais esse nível de austeridade, focando aqui nesse caso um pouco mais no seu CAPEX, que nível que você pode chegar em 2022. Então, talvez uma pergunta tanto para o Lorival como para o Fábio. Obrigado pelo call. Imagina, Ricardo, deixa eu te falar, tentando responder aqui de forma objetiva,
Se teve ajuste ou coisas dessa magnitude no mês de abril, não. A outra pergunta é se o Brasil já roda com margens positivas, a resposta é sim. E com relação aqui à CAPEX, eu vou passar para o Fábio, mas só para te colocar o tema de Arábia Saudita, ali a gente tem um acordo com o IAF que, no primeiro momento, se constitui uma empresa, constitui essa participação e que, no primeiro momento, como a BRF controla e vai consolidar essa empresa, você não tem CAPEX efetivo, né? Você tem, sim, a consolidação e fica com esse caixa, continua dentro da companhia. E o investimento que for ter vai ser ao longo de um período dentro da estratégia. Então, você não tem um desembolso de caixa previsto para esses próximos trimestres aqui, dentro do cenário que a gente tem hoje. E com relação ao restante, passo para o Fábio, que ele te detalhe um pouco mais. Ricardo, sobre o CAPEX, é só importante considerar que hoje o CAPEX que a gente chama de manutenção, ele é muito mais representativo do que em anos anteriores, né? Quando a gente analisa, por exemplo, a combinação do que é o ativo biológico e o arrendamento, né? Só o ativo biológico, se você perceber o impacto no primeiro TRI de aproximadamente 300 milhões e comparar com o primeiro TRI do ano anterior, você vê que o número de animais ele retrai aí uns 3% e o valor nominal investido ele sobe 30%. Então, isso é muito correlacionado aí com a própria inflação do grão, né, que é o alimento balanceado aí que nutre os animais de reprodução. Então, eu estou te dizendo isso exatamente porque quando você pensa aí numa magnitude para o ano, você precisa considerar que parte desse CAPEX, algo aí aproximadamente aí 2 bi 400, tem a ver com o CAPEX de manutenção. Então, a margem de manobra, ela está, sim, associada aí aos projetos de crescimento, de eficiência e de suporte, né, de todas as nossas unidades aí de produção e os nossos CDs. O que eu posso te dizer é que a gente já tinha alguns projetos em execução, que não faria sentido paralisar, né, com 2/3 aí já executados, então a gente prefere executar o terço pendente e já destravar a capacidade. Agora, para os novos, sim, há uma mudança de gestão, a companhia muito mais criteriosa em relação às taxas de retorno, bastante seletiva, exatamente para o CAPEX de transição, né, desse exercício para o próximo, a gente tem muito menos compromissos, né? Então, sim, a gente vai implementar aqui uma estratégia aí, como o Lorival colocou, de muita austeridade, né? Mas também com responsabilidade, porque a companhia, na outra face, também precisa seguir crescendo. Perfeito. Obrigado, Lorival. Obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do banco JP Morgan. Oi, pessoal. 2 perguntas nos mercados internacionais. O Halal trouxe uma contribuição muito importante nesse TRI, margens muito fortes. A minha pergunta direta é como é que vocês estão vendo o resultado nos próximos TRIs, em 2022 em geral, como é que está a sazonalidade, expectativa para o Ramadã, enfim, se a gente pode continuar esperando margens fortes, assim como foi o resultado no primeiro TRI. E a outra pergunta sobre a Ásia, você comentou rapidamente, Lorival, sobre perspectivas de eventualmente maiores preços, dado o bird flu nos Estados Unidos, mas o que esperar para a Ásia nos próximos TRIs? Se você acha que você consegue reverter esse resultado mais negativo, já vê melhores demandas, melhor rentabilidade para a Ásia. Obrigado. Obrigado, Lucas. Rapidamente falando, tema do halal, não vejo, à luz do que o cenário do que a gente tem hoje, eu não vejo a reversão desses resultados, não. Acho que é mais nessa linha, com upsides potenciais aí que possam ter. Então, tentar te dar aí um norte. Com relação à Ásia, eu acho que tem aqui, cabe abertura em 2 pontos aqui. Uma
é com relação a frango, que aí é a perspectiva positiva, e com relação a suíno, a gente tem que sempre monitorar ali os movimentos de China, dada a relevância de China no mercado. Então, é positivo em frangos aqui, aves positivo, e vamos chamar, monitorar de perto e acompanhar impacto de China com relação a suínos, tá? Mas eu acho que eu quebraria e dividiria esses dois dessa forma com relação à Ásia. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Oi, pessoal, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu queria voltar um pouco no tema de hedges e proteção de commodities, mas agora falando para o futuro. A gente discutiu muito e bem o impacto de hedges e derivativos passados e o que passou agora no resultado do primeiro TRI, mas enquanto isso, na verdade, o que a gente tem visto é que o cenário de grãos piorou sequencialmente, primeiro por conta da guerra na Europa, e acho que existem preocupações com relação à evolução da safrinha aqui no Brasil. Com isso, eu queria entender como estão os instrumentos de proteção da companhia para frente, como vocês estão se estocando e redeando, e como a gente deveria pensar a evolução do seu cash COGS aqui para frente. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao tamanho da posição, acho que a gente tem duas realidades, né? Uma primeira realidade do milho, que a gente entende que a gente vai ter boa oportunidade, né, durante a colheita da safrinha, então a gente espera aí uma ocasião em que a gente pode potencializar um pouco a fixação de preços, né, originando o grão. E aí, por essa razão, quando a gente compara a posição atual com a posição do exercício anterior, ela é um pouco menor, né? E isso está refletida também ali na nota de estoque, né, de matéria-prima. No caso do farelo de soja, já é um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem buscado aí fixar os preços, né? A gente não pode muito apostar no futuro, porque também a gente não tem uma perspectiva aí muito favorável. Então, a gente tem tentado aí equilibrar a estratégia de fixar os preços aí de acordo com a quantidade a consumir de cada mês. Então, a gente entende aí que o efeito, olhando para trás do derivativo, a gente já destacou aqui, ele não deveria ser considerado para frente, mas a gente mantém a estratégia de hedge aqui intacta, né? Pensando aqui na dinâmica a ser implementada. A gente tem um consumo a descoberto e a gente precisa fixar os preços, né? Como também a gente precisa aí originar o suprimento, né? E isso é o básico aqui de uma indústria, como eu destaquei, que tem aí como representatividade do custo 45% associado aí aos grãos. Obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem de Bárbara Alberstad, do JP Morgan. Oi, obrigada pelas perguntas, pela oportunidade. A maioria das perguntas já foram respondidas, mas eu queria fazer um follow-up com relação à estratégia de austeridade. Vocês comentaram um pouco sobre revisitar o CAPEX de expansão para os próximos trimestres. Né? Se você puder dar um pouquinho mais de cor, de exemplo, de quais medidas estão sendo adotadas ou sendo adotadas nas diferentes divisões para retornar a margem para patamares maiores. Obrigada. Oi, Bárbara, obrigado pela pergunta. Aqui, até para deixar claro, eu acho que assim, com relação ao CAPEX e aí de crescimento, não é previsto e não estamos em discussão de nenhum movimento de M&A ou de aquisição que trouxesse esse desembolso de caixa ou investimentos nesse sentido. A outra coisa que o Fábio bem colocou é a forma com que a gente avalia esses investimentos, principalmente no retorno do retorno do investimento com relação à modernização, ampliação de algumas linhas de produção. Você vê, o cenário mudou. Uma coisa é a gente fazer, vamos chamar matemática, conta com o custo do dinheiro
3%, 2%, 4%. A outra coisa é você fazer a conta de retorno com custo, tendo que captar dinheiro a 15%, que é o, sei lá, o 12%, 13%. Então, essa adequação naturalmente faz com que a gente seja mais seletivo, vamos dizer assim, nas decisões. Então, eu acho que é isso que você pode esperar daqui para frente nesse sentido, essa adequação realmente. Obrigada. Isso é na parte de CAPEX, mas na parte operacional, vocês poderiam comentar quais são as medidas que vocês têm adotado aí com relação mais à parte operacional nessa postura mais austera que vocês comentaram? Obrigada. Obrigado, Bárbara. Um pouco do que eu falei, de fato um plano e um modo de operar em todas as áreas, níveis e dimensões da companhia, de simplificação de processos, procedimentos, passagens que existem entre áreas para que a gente seja mais dinâmico, objetivo e trabalhar com agilidade, um objetivo de crescimento rentável, sustentável. Então, eu realmente não vou detalhar muito, porque a gente está fazendo esse desdobramento internamente, as comunicações internas dentro da companhia. Então, isso, aos poucos, a gente vai estar detalhando para vocês depois. Não, tá ótimo. Muito obrigada. Imagina, prazer. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Lorival, CEO Global, para as considerações finais. Por favor, senhor Lorival, pode prosseguir. Mais uma vez, obrigado pela apresentação, por estarem aqui com a gente. Quero reforçar aqui a nossa confiança para os próximos trimestres, com resultados relevantes vindo da nosso plano, modo de atuar, da simplificação que nós vamos estar fazendo na maneira de operar da companhia, e também reforçar que a BRF está extremamente bem preparada, capacitada e com as fortalezas adequadas para que a gente possa capturar aí as oportunidades que possam vir e que virão ao longo e para o restante desse 2022. Obrigado a todos. A teleconferência da BRF está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham todos um bom dia.